Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, começando agora o episódio de número 31 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E agora vamos responder a pergunta de número 59 do Catecismo. Qual foi o pecado de Adão? Mas antes, claro, vamos dar um pouquinho de contexto, vamos lembrar que nós estamos aprendendo os artigos do credo, os artigos da nossa fé, aquela fé que Jesus deixou para nos salvar. Vamos lembrar, creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente está trabalhando agora nisso, né? Criador do céu e da terra. A gente já aprendeu que Criador do céu, porque Ele é Criador das criaturas celestiais, dos anjos, que nós já aprendemos que é a criatura mais excelente criada por Deus. São os anjos, que são espíritos puros. Deus cria os anjos bons, mas os anjos, nem todos, permanecem no estado de graça e de santidade no qual foram criados. Alguns anjos pecam e caem do estado de graça a um estado de desgraça, vão para longe do Criador. Então, lembrando que num instante da existência dos anjos, eles tinham que passar por um tipo de prova, onde eles tinham que, usando a sua liberdade, aceitar Deus. Então, Satanás, seguido de vários outros anjos, então eles são banidos da presença de Deus, lembrando que eles não chegam a ver o rosto de Deus. Então, esses anjos caídos, esses anjos nunca viram Deus, nunca contemplaram a face de Deus. Esses anjos caídos, nós já aprendemos que nós também podemos chamá-los de demônios. Os anjos caídos são os anjos que pecaram, são os demônios. E depois nós começamos a aprender qual foi a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra, o ser humano. E a gente já aprendeu também que ele foi criado num estado de pureza, num estado de inocência. E Deus não só nos criou no estado de pureza, no estado de inocência, mas ele foi além. E deu muitas outras coisas que não eram devidas à nossa natureza. Então Deus vai dar dons préternaturais e dons sobrenaturais. Então, a graça santificante, a capacidade de fazer parte da vida divina, não cabe à nossa natureza. É um presente, uma graça que Deus deu. Foi além. E depois os dons préternaturais que a gente já falou na aula passada. Assim como alguns anjos não permaneceram no estado de graça no qual foram criados, a gente sabe que o homem também não permaneceu nesse estado e que o homem então vai cair. Então tem a queda dos anjos, mas também tem a queda dos homens. Então agora a gente vai falar da ruptura da aliança do homem com Deus. Então Deus criou o homem em aliança, em estado de aliança, em estado de amizade, em estado de graça. E agora vai ter uma ruptura e as consequências dessa ruptura. O relato da queda na Bíblia vocês vão encontrar no capítulo 3 do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Eu acho que é bom a gente, antes de responder direto a pergunta, que a resposta do catecismo é super curta, mas a gente relembrar qual é esse relato que está lá na Bíblia. Então você pega lá a sua Bíblia, vai no Gênesis, que é o primeiro livro, e abre no capítulo 3. Melhor ainda, vamos voltar para o 2, que aí a gente vê um pouquinho da criação e onde que Deus colocou o homem, vai ajudar. Lá no capítulo 2, o versículo 5. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia sobre a terra nenhum arbusto do campo, nenhuma planta do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para cultivar o solo. 6. Mas um vapor subia da terra, e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida. O homem tornou-se um ser vivente. Então a gente está vendo aqui a criação do homem, um relato que está lá na Bíblia. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden. A palavra Éden é traduzida por alguns dos biblistas como delícias, como prazeres. Então, alguns traduzem, né, o Éden é o jardim dos prazeres, o jardim das delícias. Então, Deus plantou um jardim das delícias.
o Éden, e colocou o homem no jardim que havia formado. Então aqui nós estamos representando aqui todos os dons, todos os prazeres e as delícias que Deus pensou para o homem. O Senhor Deus fez germinar do solo toda espécie de árvore de aspecto atraente e de fruto saboroso. A árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então agora a gente está tendo mais noção do que está acontecendo. Tem lá esse jardim das delícias, o homem foi colocado ali e no centro tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vai começar a falar aqui de uns rios, aqui vou pular uns versículos, vou lá para o 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então veja que aqui no relato tem o homem uma missão, né? Ele está no jardim para cultivar o jardim e para guardar aquele jardim, para preservar o jardim. Versículo 16. O Senhor Deus deu esta ordem ao homem: poderás comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui já apareceu um elemento interessante. Deus que está dando uma ordem para o homem, uma proibição de fazer alguma coisa. E Deus está dizendo que o dia que ele fizer essa coisa, ele vai morrer. Agora vem o 18, que é a criação da mulher. Criação da mulher. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Quero fazer-lhe um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra toda a espécie de animais do campo, todas as aves do céu, e os conduziu ao homem, para ver como o chamaria. Cada ser vivo ficaria com o nome que o homem lhe desse. Assim, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. Mas o homem não encontrou um auxílio que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo. Ele adormeceu. Deus tirou-lhe uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a conduziu ao homem. Agora vemos aqui o relato da criação da mulher. Interessante aqui que quando Deus deu a proibição para Adão, colocou ele no jardim, ainda não tinha mulher aqui na história. Quando Deus dá a ordem de não comer daquele fruto, dá diretamente a Adão. Eva ainda não tinha sido criada. Quando Adão encontra Eva, então versículo 23, dessa vez essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois, o homem e a mulher, estavam nus, mas não tinham vergonha. Então aqui fica bem claro para a gente a questão do estado de inocência, e que desde o início Deus criou o homem e a mulher para que eles se unissem e se completassem, se tornassem uma só carne. Então fica bem claro aqui lá no comecinho. Agora a gente vai lá para a queda e agora a gente vai falar aqui no capítulo 3 da queda. Vamos ver. Capítulo 3, aí na briba aí, pega a sua briba e vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, feito pelo Senhor Deus. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse, não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não deveis comer, e não deveis tocá-lo, senão morrereis. Mas a serpente disse à mulher: não morrereis de modo algum. Antes, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, atraente para os olhos, desejável para adquirir conhecimento. Apanhou o fruto e o comeu. Depois, deu dele também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, juntaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Ouvindo o rumor do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia,
O homem e a sua mulher se esconderam do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: Onde estás? Respondeu: Ouvi vosso rumor no jardim e tive medo, porque estou nu, e me escondi. E Deus lhe perguntou: Quem te disse que estás nu? Então comestes da árvore da qual te ordenei de não comerdes? O homem respondeu: A mulher que me destes por companheira me deu da árvore e eu comi. E o Senhor disse à mulher: Por que fizestes isso? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então aqui é o relato da queda, como está lá na Bíblia. E aqui, para fechar o nosso episódio, porque acho que a gente vai ter que responder, vai dar para responder ainda essa pergunta, mas vamos ler o castigo agora, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizestes isto, maldita seja entre todos os animais do campo, entre todos os animais selvagens, sobre o teu ventre caminharás, e pó da terra comerás todos os dias da tua vida. Esse é o castigo da serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher Deus disse: Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, entre dores darás à luz os filhos. Para o teu marido será o teu desejo, mas ele te dominará. E depois disse ao homem: Porque ouvistes a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, não deves comer dela, maldito seja o solo por tua causa. Com o sofrimento tirarás dele o sustento todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos produzirá para ti, e comerás a relva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que um dia voltes à terra, porque dela fostes tirado. Tu és pó, e ao pó voltarás. Então, esse aqui é o relato da queda, o relato que está lá na Bíblia. E eu vou dar a resposta da pergunta: qual foi o pecado de Adão? A resposta é simples, depois tem as consequências, nós vamos ver nos próximos episódios. A resposta do pecado do catecismo para a pergunta qual foi o pecado de Adão é simples. O pecado de Adão foi o pecado de soberba e de grave desobediência. Então, basicamente, é a desobediência aqui. Adão foi soberbo e desobedeceu a Deus. E nós vamos ver quais as consequências dessa desobediência, dessa soberba, no próximo episódio. Deus abençoe você. Tchau!